Olá, sou Nalu Pimentel e hoje eu quero compartilhar com você algo muito pessoal. E eu vou compartilhar por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho uma missão de vida, que é gerar vida na vida das pessoas que me cercam e daquelas por onde os meus áudios, meus vídeos vierem a chegar. E a segunda é porque eu não acredito em coincidência. Então é o seguinte, gente, eu fui curada de câncer e eu fui curada nesse mês. Um mês de outubro que é considerado o mês de prevenção ao câncer de mama. Por isso eu decidi compartilhar com você. Eu acredito que de alguma forma esse vídeo vai chegar em você e vai te abençoar. Ou quem sabe vai levar vida para a vida de outras pessoas que você conheça. Então eu quero primeiro chamar a atenção para um ponto. Você já pensou que nem sempre o câncer pode levar a pessoa à morte? Quem disse que uma pessoa com câncer pode morrer? Aliás, quem disse que ela vai morrer? E quem disse também que uma que não está com câncer pode morrer antes dela? Então é sobre isso que eu quero levar vocês a refletir. Eu vou contar minha história para vocês sobre o câncer que começou em março desse ano. Hoje são 25 de outubro de 2017. Em março eu descobri que estava com um tumor no ovário. O ovário da gente, para vocês terem uma ideia, ele tem 2 milímetros. O tumor que estava no meu ovário, ele tinha 57 milímetros. Imagina um tumor de 57 milímetros dentro de um ovário de 2 milímetros. Ou seja, já estava para explodir aquilo a qualquer hora e eu ia poder sofrer consequências bem maiores. Mas Deus é tão bom que eu descobri logo. Eu senti algumas dores, né? E descobri que estava com esse tumor. E aí o detalhe, eu estou no Espírito Santo há 5 anos e há 5 anos eu não tenho um médico fixo, um ginecologista fixo. O que eu tive que fazer? Fui para o pronto-socorro e lá eles me indicaram um médico. Quando eu conheci esse médico, eu e meu marido nos apaixonamos por esse médico, porque ele tem mais de 30 anos de profissão, é um médico super carinhoso, atencioso, deu todas as explicações que nós precisávamos e de urgência ele fez a nossa cirurgia, a minha cirurgia. Pois bem, voltei no consultório após a cirurgia e ele me pediu que eu voltasse 2 meses após para que a gente pudesse fazer a reposição hormonal, porque em relação àquele tumor, que a princípio era benigno, estava tudo bem. Só que, gente, para minha surpresa, quando eu voltei depois de 2 meses, esse médico me falou o seguinte: Nalu, você precisa mandar o material para biópsia. Eu falei, mas como assim? O senhor não falou que eu tô curada, que tá tudo certo, que era um tumor benigno? Como que eu vou fazer biópsia agora, depois de 2 meses? Ele, não, tem que fazer, tem que mandar para a operadora e tal. Eu falei, pois bem, vamos fazer. Peguei o material, mandei para biópsia, foi para São Paulo essa biópsia. Então, 1 mês e meio depois, voltou esse resultado. Quando voltou, para nossa surpresa, veio falando que aquele tumor não era benigno, ele era maligno. E aí nós ficamos, imaginam como, né? Surpreendidos, chateados com a situação. Tive momentos meus de tristeza, de angústia, de dor, né? Porém eu fui ao médico e falei, ele me chamou para ir lá para falar sobre o assunto. Quando eu cheguei no consultório, para minha surpresa ele me falou o seguinte, que ele estava de licença médica e que ele tinha ido só para me atender. Então ele fechou ali a porta do consultório comigo. E nós começamos a conversar. E ele veio me contar que no dia que eu mandei para ele o resultado do meu exame, ele estava recebendo o resultado do exame dele e ele estava com câncer na próstata, né? E ele ficou bem chateado com isso, porque como que um médico, né, vai ter câncer? E ele estava se fazendo esse questionamento, ele não aceitava isso. E a gente começou a conversar e fomos falando de trabalho, fomos falando da doença em si, fomos falando do modo de viver a vida. Resumindo, por fim, a gente se abençoou bastante naquela conversa, a gente teve uma troca linda naquela conversa e a gente chegou à seguinte conclusão juntos, né? Precisamos focar mais naquilo que interessa, em nós, na nossa saúde, na nossa espiritualidade, né? Na nossa família. E aí, para mim aquilo ali já teve um significado, eu já vi que aquela situação que a gente estava vivendo tinha um propósito para a gente repensar a vida. Aí, pois bem, fui lá, fiz o exame certinho, aí ele pediu para que eu procurasse um oncologista. Cheguei no oncologista, o oncologista falou o seguinte, Nalu, como assim? Tudo errado. A cirurgia que você fez em abril
você tinha que ter, o médico tinha que ter tirado já tudo, o ovário, o útero, tinha que ter limpado tudo, tinha que ter feito vários exames, tinha que ter acompanhado mensalmente e nada disso foi feito. Ou seja, passaram-se aí, até esse encontro meu com o oncologista, 2 meses e meio, e ele pediu para fazer vários outros exames, eu fiz, e aí eu tive que fazer uma cirurgia para retirada de todo o resto que não tinha sido tirado. Essa cirurgia foi feita dia 27 de setembro, agora de 2017. Fiz a cirurgia no dia 27, que foi uma terça. Na quarta-feira, eu voltei, não, aliás, na terça mesmo eu já estava voltando da cirurgia, na terça tarde, e eu passei muito mal, né, durante esse período de recuperação. Para vocês entenderem, assim, já é minha 5ª cirurgia. Eu tive uma cirurgia para retirada de ovário antes de eu ter minha filha. Depois eu fiz um parto, e esse parto foi normal. Depois eu tive uma surpresa numa viagem que eu fui a trabalho para São Paulo, e lá eu passei mal no aeroporto, eu tive que fazer uma cirurgia de urgência, porque eu estava tendo uma gestação nas trompas. Eu quase morri nessa cirurgia, mas sobrevivi, graças a Deus, né? E se eu tivesse entrado no voo, eu teria morrido. Então lá já teve um milagre, eu me recuperei. E depois eu fiz a próxima cirurgia para retirada do primeiro ovário, do ovário, né? Do segundo ovário, na verdade, agora. E essa agora foi minha 5ª cirurgia. As 4 cirurgias anteriores foram tranquilas. Com 3 dias eu já estava recuperada, já estava bem, já estava andando, já estava caminhando. Mas nessa cirurgia, gente, eu passei 5 dias muito mal mesmo, muito inchada, com gases, com dores, né, dores assim insuportáveis, não conseguia falar, minha língua até enrolava de dor, que eu não conseguia falar. E aí foi de domingo para segunda, aliás, no domingo à noite, uma amiga minha de BH, que hoje mora no Rio, a Fabi, ela veio me visitar. E a Fabi, ela é muito meiga, ela é muito doce. E a gente conversando à noite, né, quando ela veio me visitar, eu falei, Fá, eu creio que tudo isso tem um propósito, Deus vai usar isso para a glória dele, né? E eu serei curada, eu tenho convicção disso, Deus vai transformar essa maldição em bênção. E ela, na sua doçura total, me falou o seguinte, Nalu, eu também creio que Deus pode transformar isso em bênção, ele está no controle de tudo e tudo mais, mas amiga, Jesus veio para curar todas as pessoas, né, que se chegaram até ele, ali no Novo Testamento, né, elas não saíram dali de perto dele sem a cura. E mesmo aquele que falou para ele, Jesus, se o Senhor quiser me curar, né, por favor faça. E ele falou, eu quero. E ela me falou isso, eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu falei, gente, como que a gente acostuma delegar, né, a nossa responsabilidade, a autorresponsabilidade, né, que deveria ser nossa, óbvio, para os outros, inclusive para Deus. Ah, se Deus quiser, Ele cura. Ah, Deus tem um propósito nisso. Ou seja, a gente acaba falando que a responsabilidade é de Deus, de uma forma ou de outra. E aí minha ficha caiu, eu falei, quer saber? A responsabilidade é minha. Eu tomo posse dessa cura, eu aceito essa cura, eu vou clamar por essa cura. E assim nós fizemos, naquela noite nós oramos, né? E nós pedimos a Deus pela cura. E aí, gente, de madrugada, e todos os dias eu ficava até 6 horas da manhã sem dormir, com muita dor. E eu fui de novo até 6 horas da manhã com muita dor. E aí, nesse dia, de domingo para segunda, que foi, se não me engano, no dia 2, né? 6 horas da manhã o Senhor me falou assim, Nalu, leia Jeremias 30 e 31 todo. E eu falei, ai meu Deus do céu, toda vez que eu vou ler a Bíblia me dá sono, não consigo ler na hora que eu tô deitada para dormir. Aí eu pensei, gente, mas é isso, eu já não tô conseguindo dormir de dor. Então, eu vou ler a Bíblia, que aí eu vou conseguir dormir. Eu pensei assim a princípio, né? E aí eu comecei a ler aquele capítulo, Jeremias 30 e 31, e consegui ler ele todo. E Deus já ministrou meu coração ali em relação a isso. Passado esse momento, a Fabi foi embora e eu dormi. Aliás, a Fabi já tinha ido embora, né? Depois de ter lido isso, eu apaguei. E aí, resumo, eu apaguei, mas eu entrei num pesadelo. Era como se tivesse um labirinto, várias portas pesadas, grandes, enormes, fechadas à minha frente. Eu tentava empurrar essas portas e elas não abriam, elas fechavam na minha cara. E aí, eu acordei assustada desse sonho. E quando eu acordei, o Senhor me falou, leia Jeremias 30 e 31.
E eu li novamente, gente, li, e aí nesse momento Deus já foi ministrando cada versículo ao meu coração. E ele falava, olha, esse versículo é para essa área, esse é para aquela área, e eram só informações, eram promessas, eram decretos de prosperidade, de alegria, de paz, de sucesso, de provisão, né? Que daqui para frente seria tudo diferente. Deus restauraria a minha casa, a minha saúde, o meu trabalho, a minha profissão, os meus sonhos. Ele resgataria tudo o que tinha que resgatar na minha vida. E aí, resumo da ópera, eu dormi de novo. Quando eu dormi, eu caí de novo, gente, no mesmo sonho. Era aquele labirinto com aquelas portas fechadas. E aí eu comecei a orar. Mas eu não acreditava, eu não sabia para que eu estava orando. Eu comecei a orar em línguas ali naquela hora, né? E aí eu sabia que eu estava orando. Aliás, eu não sabia que eu estava orando, porém eu sabia que o Espírito Santo estava orando por mim ali em línguas. E orando em Jeremias, orando a palavra, Jeremias 30 e 31. Quando isso aconteceu, gente, era como se o Espírito Santo estivesse guerreando a meu favor, porque a palavra de Deus fala isso, que quando a gente não sabe o que orar, o Espírito Santo de Deus, ele ora a nosso favor. E ele ora com gemidos inexprimíveis. Então a gente não consegue entender o que ele está falando, porém ele está orando por nós. Muito bem, eu acordei daquele sonho e quando eu acordei, o Espírito Santo falou comigo o seguinte, você está curada. E aí, gente, quando eu acordei, vocês não vão acreditar, eu estava curada, eu não estava sentindo dor alguma. Sabe aquela, quando você acorda e fica assim, gente, será que eu tô acordada? Será que eu tô dormindo? O que está acontecendo? Eu estava com dor zero. E aí, resumo, isso era 9 horas da manhã, eu fui até as 2 horas da tarde, sem dor alguma. E aí, quando eu almoçava, né, desde a da época da cirurgia, logo depois do almoço era a parte mais crônica, porque assim, me dava gases, minha barriga inchava, eu ficava com muitas dores. Nesse dia, eu ainda tive sim algumas dores, depois das 2 horas, mas não eram aquelas dores crônicas. Eram dores de quem estava se recuperando, de quem tinha que ter zelo sim com a sua saúde, com a sua recuperação, né? E de ter a consciência de que daqui pra frente ela teria que se cuidar. Então vocês imaginam o quanto que Deus não falou comigo a respeito disso, né? Então eu resolvi escrever logo depois disso um conteúdo, né? Um texto a respeito, né? E eu utilizei o método NALU para falar sobre isso, a respeito disso com você. Então, em relação a esse método, o que eu quero falar com você hoje? Primeiro ponto, né? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Pense numa pessoa com a vida toda linda, né? Uma família que Deus deu, o melhor marido do mundo, a filha maravilhosa, né? Que toda mãe que gostaria de ter, que todos gostam, se agradam, né? Uma pessoa de sucesso na profissão, uma pessoa com a vida bem sucedida em todas as áreas, uma pessoa tranquila financeiramente, com sonhos realizados, com um monte de sonhos à frente, projetos. Eu jamais imaginaria, né, que isso iria acontecer comigo. Porém, gente, uma coisa que eu não sabia é que cada dia mais eu estava buscando sucesso, reconhecimento, cada dia mais buscando algo que eu não tinha ainda recebido. E se vocês pararem para pensar, a gente nunca vai chegar naquilo, no top, no auge, porque se a gente chegar num lugar e a gente estiver plenamente satisfeito, a gente já morreu, certo? Não tem mais para onde ir, o que vai acontecer com a nossa vida? Então, isso que a gente busca muitas das vezes alcançar um sucesso, uma realização, né, devido a um egoísmo, ou às vezes até a busca de uma vida sem propósito, não faz sentido algum pra gente. Então, chegou nesse momento, eu comecei a pensar, gente, eu já tinha tudo que eu precisava, eu sempre tive saúde, eu tenho família, eu tenho Deus no meu coração, o que mais que eu preciso para ser feliz? E aí foi quando eu comecei a pensar, acho que é hora de começar a parar, né? Parar para quê? Parar para pensar, parar para agradecer, parar para refletir, parar para ponderar, listar o que realmente faz sentido, parar para ter início a uma vida com propósito verdadeiramente, abrindo mão daquilo que é pequeno, daquilo que passa, daquilo que é em vão, para ter aquelas coisas que realmente fazem sentido para mim
e para vocês que estão aí, para aqueles que me cercam, para aqueles que um dia vão ouvir essa mensagem. E de alguma forma vai fazer sentido e vai fazer parar para pensar e repensar, né? E buscar a ter uma vida com mais propósito, com mais sentido, né? Depois eu comecei a pensar no seguinte: libertar, né? Eu quero ficar livre de toda angústia, de toda dor. Como que a gente fica livre das angústias e das dores? Primeiro, não adianta fazer de conta que não está sentindo. Fazer de conta que já passou, que não é com você. Né? Não é assim que a gente se livra da angústia e da dor. A gente se livra da angústia e da dor, primeiro ponto, acreditando que ela está ali, né? Dando lugar a ela, mostrando o seguinte: eu estou te vendo. Como eu falei lá no meu método, na Lu, né? O método NALU, no blog, que vocês vão ver depois. Câncer, eu tô te vendo, mas você não me pertence. Isso faz toda a diferença, gente. Dá colo para os nossos dragões, né? Mostrar, olha, eu tô te vendo, você tá aqui, não tô fazendo de conta, né? Porém, você não me pertence, então tome o seu lugar e eu vou seguir sem você. Ou se não conseguir seguir sem aquilo ali, siga com ele mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com raiva? Vá com raiva mesmo. Não tem coragem? Vá sem coragem mesmo. E aí, trilhando esse caminho, aquilo que você precisa para vencer vai chegar até você. E aí chegou uma nova fase que eu pensei: gente, agora eu preciso utilizar a minha fé e os meus recursos internos. Então, como utilizar minha fé? Acreditar no que é bom, acreditar em Deus, acreditar no relacionamento, em todas as experiências que eu tive já com Ele, acreditar que aquilo ali é passageiro, utilizar todos os recursos internos que eu aprendi. E quais são esses recursos? Eu quero compartilhar isso com vocês agora. Eu aprendi o seguinte, gente: o poder do autoconhecimento. Isso é muito importante. Né? A Bíblia fala o seguinte: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu estava vivendo esse amar o próximo como, né, de uma forma extraordinária, assim, né? Vamos dizer, focada no próximo, pensando em fazer cursos, programas, para que o próximo pudesse desenvolver, para que o próximo pudesse ter uma vida plena, feliz. Porém, eu não estava cuidando de mim, não estava cuidando da minha saúde, não estava focando naquilo que realmente é importante para mim, não estava dando valor aos meus sonhos, aquilo que eu quero, não estava buscando com todo o foco aquilo que realmente faz sentido para mim. E eu sei, pode ter certeza, eu sei o que eu quero, porém eu não estava focando. Então eu parei para listar, parei para focar nessas coisas, parei também, gente, para agradecer, ter um coração grato por tudo que eu estou vivendo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né, tudo que eu ainda vou ter, vou conquistar nessa vida. E também por ter todos ao meu redor, todos os que eu amo, todas as pessoas que são importantes para mim. Além disso, eu também parei para compartilhar. Eu falei: gente, eu vou fazer um texto, eu vou criar esse método para que alcance outras pessoas, eu vou fazer esse vídeo agora para alcançar alguma pessoa, para que isso possa gerar vida na vida dela. E também parei para comemorar. Logo que eu fiquei sabendo o resultado, como eu falei com vocês, né, no dia 2 de outubro, 2 de outubro eu tive o sonho, né? E Deus me falou que eu fui curada. E aí no dia 23 de outubro, o médico falou pra gente que eu fui curada também, né? Então ele falou: ó, risco zero de retorno, você tá curada, tiramos tudo, pode ficar tranquila. Aí quando ele falou isso comigo, a gente resolveu fazer o seguinte: vamos lá agora comemorar, né? Então fomos eu, meu marido e minha filha para comemorar. E quando a gente estava esperando o almoço naquele restaurante, nós resolvemos orar agradecendo a Deus. Não só pela alimentação que a gente estava ali comendo naquela hora, mas por tudo que Deus fez, pela cura, por tudo que ainda virá, né? E resumo da ópera, gente. Logo que voltamos para casa, meu marido foi trabalhar, a minha filha foi para a escola, e quando ela retornou da escola e me reencontrou, a primeira coisa que ela me falou foi o seguinte: ei, mamãe curada! Olhem só a importância do que a gente proclama, do que a gente fala, do que a gente expressa, né? Quão valioso é isso. Se até uma criança que é tão pura, né, ouve uma história dessa e se sensibiliza, é impactada, quem dirá nós que somos seres adultos responsáveis, né, e autorresponsáveis pela nossa felicidade.
Então é isso que eu tenho a compartilhar com vocês hoje. Eu espero que essa história gere vida na sua vida, ou gere vida na vida daqueles que você conhece, né? Eu vou compartilhar com vocês, tem um link aqui embaixo, vou compartilhar o método NALU para se vencer o câncer. É a forma como eu fiz para vencer esse câncer, né? E se essa história fez sentido para você ou não, compartilhe nas suas redes sociais esse método, essa história, esse vídeo, né? Para que outras pessoas possam ser impactadas, para que elas possam receber vida, para que elas possam realmente viver uma vida com propósito, uma vida feliz, para que elas tenham na vida um motivo para viver, ok? Um abraço para você, muito obrigada e até o próximo vídeo.